Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio aqui no Mundo da FM. Sejam todo mundo muito bem-vindo. Eu sou o Felipe, dono desse humilde canal. Já peço de antemão vocês se inscreverem no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo para todo mundo. Se tiver o botão de hypar, cara, hype esse vídeo, nos ajuda bastante. Estamos chegando à meta de 200 inscritos. Opa, aqui é 11, né? Falta um inscrito, então vocês me ajudam demais no conteúdo. Agradeço de coração a todos, agradeço pela paciência e também pela sinceridade também, né? Sempre tentando melhorar o conteúdo aqui para vocês. Futuramente, obviamente, o conteúdo vai acabar melhorando. A gente tem trazido as análises aqui no canal. Inclusive, obviamente, já peço para vocês também seguirem nas outras redes sociais, né? Tanto no TikTok como no Instagram. Tá tudo aqui na descrição. E no Mundo do FM, né? No Mundo do FM, onde tem o meu blog, onde eu falo sobre Fórmula 1, onde eu falo sobre esportes, onde eu falo sobre todas as outras situações, né, jornalísticas, opinativas e música, o que mais eu falei sobre, né, eu falei sobre muita coisa lá no Mundo do FM, então segue lá também, tá tudo aqui na descrição. Gente, enfim, né, eu tinha dito isso no vídeo passado, vai estar ocorrendo aqui, né? Vocês estão vendo a bolinha se mexendo aqui. Uma hora ela vai se mexer, outra hora não. Eu não sei quando eu vou colocar essa bolinha para se mexer. Trabalha, bolinha, trabalha. Onde vocês podem ver todos os outros vídeos que eu vou acabar colocando, vai acabar focando aqui no vídeo, que vocês podem acabar acompanhando sobre toda essa sequência da temporada 2026 da 5ª Divisão Paulista. Tenho acompanhado as duas equipes da minha cidade de Guarulhos, eu que nasci e cresci, fui criado aqui em Guarulhos, acompanhando todas as partidas e fazendo as análises táticas pós-partidas, né, tanto do AD Guarulhos como do Flamengo de Guarulhos. E esse é um vídeo que eu não gostaria muito de fazer. Esse vídeo uma hora ia sair de qualquer jeito, até porque no próprio grupo, já teve, né, no próprio grupo 3, né, onde tem o AD e o Flamengo, o próprio Osasco Audax sofreu punições por conta de falta de documentação, de jogadores também, enfim. E também teve o processo do União Mogi, que acabou perdendo 3 pontos pelo mesmo motivo do AD. Mas vamos falar sobre o assunto de hoje, falar sobre o assunto do vídeo de hoje. Sempre deixar bem claro que esse é um espaço aberto para declarações futuras da diretoria do AD, sobre tanto do presidente, o Alemão dos Transportes, como a própria diretoria, né, para falar sobre o assunto. E também, obviamente, aqui eu vou comentar, falar sobre o que aconteceu sobre o assunto, ao mesmo tempo comentar sobre a minha opinião sobre toda essa situação e ao mesmo tempo dar um breve resumo sobre o que é o futebol de Guarulhos, sobre um texto muito bom de um colega jornalista que foi publicado há uns tempos atrás, mas que vale ainda para tudo, ainda sobre a situação do futebol de Guarulhos de maneira geral. Sempre bom, obviamente, reforçar, esse vídeo não sairia, não nasceria, não seria publicado, obviamente, sem a consideração, a apuração e toda a apuração feita, né, obviamente. Eu também fui atrás para pesquisar e perguntar, obviamente, para as pessoas corretas. Sempre, obviamente, deixar o espaço aberto para futuras declarações. E vamos trazer vídeos no canal para futuras declarações. Sempre bom deixar a importância e a necessidade de deixar sempre os créditos, obviamente, até porque eu não fiz tudo sozinho, né? Eu só estou repercutindo o assunto. Então, sempre bom deixar um grande abraço, né, o Vinícius Tomei, que fez a primeira apuração sobre o assunto, e também o André Siqueira, né, os dois que trabalham no Radar de Guarulhos. Bom, gente, vamos começar falando sobre o assunto do AD, falar sobre o assunto sobre essa punição. Obviamente, sempre bom deixar claro, né, logo de novo, novamente, os créditos ao Vinícius e também ao André pela apuração. Essa denúncia começou com uma denúncia anônima, ela veio no sábado, ela veio durante uma transmissão dos 2 jogos de Guarulhos, né, veio sobre tanto no canal do Paulistão como no canal do Ulisses TV, né, essa denúncia anônima que veio durante as partidas, né, do Guarulhos e o Votorati, e o Flamengo e o Paulínia. E vamos lá falar sobre a primeira notícia, né, que saiu no Radar, né, no Radar de Guarulhos sobre toda essa situação, né. Vocês já estão vendo na tela, o AD Guarulhos pode perder até 15 pontos na Bezinha após denúncia no TJD de São Paulo. Né? Julgamento marcado para essa quarta-feira, vulgo ontem, pode mudar a classificação no grupo 3 e reabrir a disputa por vagas na Bezinha por Vinícius Tomei. O
TJD de São Paulo irá julgar nesta quarta-feira uma denúncia contra o AD Guarulhos por uma possível irregularidade na inscrição de atletas no Campeonato Paulista Sub-23, segunda divisão ABzinha. O clube foi denunciado com base no artigo 214 no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, que trata da inclusão ou inscrição de atletas em situação irregular para a participação de competições oficiais. Segundo a denúncia, a equipe teria inscrito 4 atletas acima do limite permitido pelo regulamento da competição: o Igor, de 1997, Lucas Ribeiro, de 2000, Luiz Fernando, de 2000 e Vinícius Souza, de 2001. O regulamento prevê a utilização de atletas nascidos a partir de 2003, além de apenas 3 atletas nascidos em 2002 ou antes. A interpretação questionada é de que o limite se aplica ao elenco inscrito na competição e não apenas aos jogadores relacionados para cada partida. Caso o TJD entenda que houve irregularidade, o AD Guarulhos poderá perder até 15 pontos. Além de ser multado, a punição pode provocar mudanças significativas na classificação do grupo 3 e até colocar em risco a classificação da equipe para a próxima fase. Aí tem toda a situação o líder é o Flamengo, né, seguidos pelo AD Guarulhos, o Audax, o Sport Paulinense, e na zona de rebaixamento estavam na zona fora da classificação e já estando eliminados, né, os dois já estavam até eliminados sobre essa situação. O Votorati e o Paulínia já estavam eliminados pela situação da classificação do Paulinense em cima do Audax, né, vencendo fora de casa. E ontem, né, veio a bomba geral, né? Ontem veio a AD Guarulhos é punido por inscrição irregular de atletas, perde 12 pontos em vez de 15, né? O máximo poderia ser 15, mas perdeu 12 pontos, e é eliminado da Bzinha por André Siqueira. Sempre bom deixar os créditos das apurações e de todas as situações. A Associação Desportiva Guarulhos, mais conhecida como AD Guarulhos, foi punida pela inscrição irregular de atletas para a disputa da segunda divisão paulista 2026. A Bzinha perdeu 12 pontos e está eliminada da competição com uma rodada antes da conclusão da primeira fase do torneio. Até porque, né, o AD Guarulhos vai, né, só dando um parêntese, o AD Guarulhos vai jogar a última rodada. Vou trazer, obviamente, análise pós-partida aqui no canal, assim como o Flamengo também, né, no mesmo esquema do último vídeo, um vídeo duplo, né, até porque a rodada vai acontecer ao mesmo tempo, né, a rodada final. O AD vai jogar a sua rodada já eliminado, né? Não vai poder se classificar nem nada do tipo, até porque o Votorati e o Paulínia vão jogar na última rodada, então vão jogar entre si na última rodada, então independente do resultado do Guarulhos, né, o Guarulhos pode chegar a 7 pontos, mas se alguém vencer ou propriamente os dois empatarem, os dois vão chegar a 8 pontos, então independente do resultado, o Guarulhos já está eliminado. Primeira fase do torneio, ainda cabe recurso, então sempre bom colocar, ainda cabe o recurso. A informação foi inicialmente publicada pelo portal O Curioso do Futebol e confirmada pelo Radar de Notícias junto às fontes que acompanhavam o julgamento. O clube foi denunciado com base no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né, o CBJD, que trata da inclusão ou inscrição de atletas em situação irregular para a participação de competições oficiais. Segundo a denúncia, a equipe teria inscrito 4 atletas, como a gente tinha dito anteriormente, né, o Igor de 97, o Lucas Ribeiro, o Luiz Fernando e o Vinícius, né, o Vinícius Caveira. O regulamento prevê a inclusão de atletas, né, nascidos a partir de 2003 e apenas 3 atletas de 2002 antes, né? Como a gente viu, o AD Guarulhos tinha 4 atletas. No julgamento ocorreu no fim da tarde dessa quarta-feira, a União Mogi também foi punido e perdeu 3 pontos. O Guarulhos cai de 16 pontos para 4 pontos no grupo. O time de Mogi vai de 14 para 11 no grupo 4. O Guarulhos já havia garantido sua presença na próxima fase, mas com a perda dos 12 pontos, o clube deixou a zona de classificação e não terá mais chance de avançar. Além disso, o time guarulhense foi multado em R$15 mil. O Radar de Notícias foi procurar o presidente, né, do AD Guarulhos, né, o alemão do transportes, o vereador alemão do transportes, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem, né, o espaço está aberto para manifestação, inclusive o espaço também está aberto para a manifestação aqui, né, no Mundo do FM, no Clube do FM também, sempre deixando a oportunidade de poder ter uma explicação em aberto, né, sempre bom saber sobre toda essa situação. Cara, a situação muito triste, delicada, bizarra, ao mesmo tempo particularmente volta a gente ver esse amadorismo, né, amadorismo de uma coisa simples, uma coisa básica, né, talvez seja no momento de euforia, né, o clube voltando a jogar bem, o clube fazendo uma boa
análise de quem contratar, de ir atrás de jogadores muito bons, né? Uma coisa que a gente tem que colocar principalmente no lado do AD, que talvez a expectativa em comparação com o Flamengo, obviamente, era menor, né? Pela reconstrução, né? Porque se em 2025 já teve uma reconstrução com uma parceria com o Aster Itaquá, agora voltou a ter uma nova reconstrução, né? Tanto de diretoria, uma nova diretoria, também, né, o fim da parceria com o Aster, que acabou dando não muito certo, mas colheu frutos esportivos de certa forma, né? Não se estava esperando muita coisa, pelo menos na pré-análise da quinta divisão da temporada passada, o AD Guarulhos fazer muita coisa, conseguiu chegar até a segunda fase, em comparação, por exemplo, com o seu rival, não passou de fase, né, ficou pelo caminho. O AD Guarulhos fez um excelente trabalho, né, dentro da proposta de conseguir se classificar para uma segunda fase, acabou perdendo jogadores muito importantes na segunda fase para competir, e acabou perdendo e foi eliminado, né, não conseguindo disputar os playoffs finais, né, para poder subir para uma quarta divisão e afins. Nesse ano de 2026, a gente lembra, por exemplo, no início de fevereiro, né? Inclusive, própria matéria do Vinícius, né? Do Vinícius Tomei, pelo Radar de Guarulhos, o AD, na apresentação, né, da nova diretoria do AD Guarulhos, AD Guarulhos aposta em formação de atletas e inclusão do futebol feminino sob a presidência do Alemão Transportes. Né, ele assume essa matéria publicada em 12 de fevereiro de 2026, né? Inclusive, a Alemão Transportes assume a presidência do AD Guarulhos com a missão de fortalecer o clube, investindo em escolinhas e no futebol feminino, além de focar na classificação no Paulista. É triste, cara, é triste. Eu lembro dessa reunião, né, de toda a situação que estava acontecendo, da apresentação da nova diretoria do AD Guarulhos, né? O foco na Bezinha, uma estrutura sólida. Acho que esse é o processo mais interessante que podemos colocar aqui. Um dos primeiros objetivos do Alemão é fortalecer o time para a disputa da Bezinha, a quarta divisão do Campeonato Paulista, que tem previsão de início de 19 de abril, né? O AD Guarulhos foi sorteado no grupo 2, biribirobó, e aí frase do próprio Alemão. O primeiro passo é garantir uma comissão técnica qualificada e montar uma equipe forte para essa competição. Sabemos que a Bezinha será um desafio, mas é uma oportunidade para mostrarmos a nossa força e dar visibilidade ao trabalho que queremos construir, afirmou o Alemão. É triste porque certa parte já foi feita, né? O primeiro passo é garantir uma comissão técnica de qualidade, talvez na parte esportiva, né? Não administrativa do clube, até porque são situações diferentes. Esportiva deu certo, né? Achou bons jogadores, contratou bons jogadores, tem bons jogadores também na sua base. Uma boa base se fortalecendo, né? Claro que para um futuro melhor. Um bom comando técnico esportivo também. O técnico Tom e o Anderson fazem um excelente trabalho pelo AD Guarulhos. Sempre bom ressaltar e sempre bom dizer isso corretamente. Fazem um bom trabalho, conseguiram fazer com que o clube, até a punição, ficasse na segunda colocação, com um bom trabalho, com bons jogadores. Obviamente tem sempre as nossas críticas, né, dos pontos positivos e negativos do AD Guarulhos, né, seja a falta, por exemplo, o time titular é muito bom, mas as peças que acabam entrando, o nível acaba abaixando, obviamente. Até por isso não tem uma rodagem de elenco muito grande o AD Guarulhos, é sempre uma crítica que eu coloco nos meus vídeos sobre as análises pós-partida. Mas é triste essa parte da comissão técnica qualificada pelo lance administrativo, né? Perde 12 pontos, perde a classificação, é punido com R$15 mil, volta-se ao amadorismo que tinha o AD Guarulhos anteriormente, um amadorismo que quase o fez falir, né? O AD Guarulhos quase ficou numa situação muito difícil, muitas das vezes no longo da história. O AD Guarulhos que muitas das vezes afastou por muito tempo o torcedor. É triste, o torcedor acabou voltando, abraçou um novo projeto, abraçou essa ideia, abraçou, né, a torcida azul do AD Guarulhos, abraçou a ideia do novo projeto, e eu achei muito legal isso, porque já estava uma imagem muito desgastada da antiga diretoria, vem uma nova diretoria prometendo mundos e fundos, e de certa forma, é claro, eu não posso falar muito do projeto de base, futebol feminino, inclusão, claro, o compromisso, né, queremos colocar, né, frase do próprio Alemão, queremos colocar o AD Guarulhos na elite do futebol paulista, mas isso não será fácil. A primeira missão é construir uma base sólida, fortalecer a estrutura do clube e investir em projetos que envolvam os jovens da cidade. E tudo bem, isso aí não é um ponto de
crítica ou análise, ele está fazendo isso e tudo certo. A gente viu recentemente a situação que ocorreu também no estádio, né, do Cícero Miranda, ter barrado, né, toda a situação do estádio, né, para as categorias do sub-15 e sub-17, mas ao mesmo tempo uma punição muito besta, cara, uma punição muito besta. Eu fico impressionado com a falta de verificação administrativa para ver se tinha passado do limite dos 3 jogadores, sabe? É uma situação muito azeda, porque não é uma eliminação no campo, sabe? Não é uma eliminação... a gente jogou futebol na fase de grupos e acabou sendo eliminado. Ou a gente foi eliminado na fase mata-mata nas oitavas. E aí tudo bem, né? Futebol tem dessas, acontece, né? A minha expectativa, sempre bom colocar, eu não sou torcedor da de Guarulhos, eu não sou torcedor do Flamengo. Eu moro em Guarulhos. Eu gostaria de ver, assim como as promessas do alemão, ver o clube na primeira divisão paulista, ver o clube jogando no Campeonato Brasileiro, por exemplo, ver os clubes de Guarulhos, independente de quem seja, jogar divisões principais do futebol. Não ficar no fundo, na lama. E, de novo, é mais um problema, mais um falta de organização administrativa de pequenos clubes da região, pequenos clubes paulistas, pequenos clubes. Quantos casos a gente já não viu? A gente viu isso com os grandes, cara. A Portuguesa foi assim, escalações irregulares de atletas, sabe? É bizarro a falta de atenção e de olhar e falar, cara, a gente tem 4 jogadores maiores de idade que acabaram entrando, né? Por mais que, por exemplo, o Luiz Fernando, que era um dos atletas, não estava jogando nessas últimas rodadas, e o Igor acabou sendo o contratado mais recente, né, até porque o outro era o Lucas, o zagueiro, e o Vinícius Caveira. Por mais que o Igor tenha jogado recente, ao mesmo tempo o Luiz Fernando não tenha jogado tanto mais, 4 atletas, cara. É verificar, é uma verificação básica, mínima. Não é na parte futebolística, até porque esses jogadores não têm culpa nenhuma. Sempre bom deixar bem claro. Os atletas e a comissão técnica, por parte do futebol, né? Seja o técnico, o auxiliar, preparador físico, não tem culpa disso. Fizeram um excelente trabalho com o que tinham e conseguiram fazer um time muito sólido. Por mais que, né, contra o Votorati foi um desastre absurdo. Mas fizeram um excelente trabalho. Conseguiram classificar o AD Guarulhos para a próxima fase, jogando um bom futebol. Mas um problema administrativo bizarro, infantil, besta. União Mogi fez a mesma coisa, besta. Um problema de verificação que, sabe, ninguém... não entra na minha cabeça, cara, é bizarro. E ao mesmo tempo, eu gostaria de finalizar esse vídeo num tom meio melancólico. É claro, a gente vai continuar fazendo as coberturas do Flamengo, o Flamengo classificado em primeiro lugar do grupo, ninguém consegue pegá-lo. A gente espera que o Flamengo suba, obviamente, a gente sempre espera que uma equipe de Guarulhos suba, independente da situação. Até porque, gente, eu torço pro Botafogo do Rio, não é nem de São Paulo, Botafogo do Rio. Não tem rivalidade nenhuma, não tem como eu torcer pra alguma equipe, torcer contra alguma equipe daqui, até porque eu torço pro Botafogo. Eu quero o bem do futebol de Guarulhos. E em 2023, o Vinícius Bacelar, inclusive um grande abraço pro Vinícius, ele escreveu pro Grudiário, vocês estão vendo na tela, né? Na coluna dele, né? O quão fundo pode ser o buraco do futebol guarulhense. Esse texto vale até hoje, né? Principalmente nessas questões administrativas, mas ao mesmo tempo vale sobre uma reflexão geral sobre tudo. Eu acho que é bom a gente finalizar esse vídeo e sempre, obviamente, deixar em aberto a possibilidade de uma resposta. A gente vai trazer aqui pro canal, obviamente, a resposta e todas as declarações possíveis. Texto do Vinícius Bacelar, né? A coluna dele. Impressão que fica de que se abrirem mais divisões do futebol paulista, os times da cidade vão continuar caindo sem freio até a última. Chega a ser chato. Não queria falar sobre isso mais uma vez, depois de tantos anos acompanhando o Flamengo de Guarulhos e o AD Guarulhos. Mas ao ver as duas equipes do município indo para a recém-criada 5ª Divisão Paulista, preciso fazer a pergunta: o quão fundo pode ser o buraco do futebol na cidade?
Infelizmente, a resposta não parece ser animadora. Se criarem a 6ª divisão, os times guarulhenses vão descer mais um degrau? São os 2 carros sem freio na ladeira? Não sei como as pessoas que moram fora de São Paulo encaram o fato da 2ª maior cidade do estado tenha 2 clubes tão afundados nas últimas divisões paulistas. É difícil explicar que o Diademense Água Santa, amador até o início da última década, já tem um vice-campeonato da Série A1 no seu currículo, enquanto os torcedores do Flamengo de Guarulhos e do AD Guarulhos sequer têm uma ideia do que seja isso. O time de Diadema vai disputar a Série D do Brasileiro e a Copa do Brasil, isso em 2023. Dá para imaginar que as equipes de Guarulhos cheguem a esse patamar nos próximos anos? É inimaginável. Já cansei de procurar respostas sobre os motivos de que o futebol da cidade não evoluir, como aconteceu com o vôlei, por exemplo. Eu só consigo sinceramente lamentar que nada seja feito. Infelizmente, no Antônio Soares de Oliveira, tranquilidade é só o nome do bairro mesmo. É triste, é lamentável, é desanimador. Toda a situação amadora, administrativa do AD Guarulhos, a gente já viu isso ao longo das décadas. Tudo que aconteceu é claro que a falta de estrutura, a falta de dinheiro, a falta de apoio também colabora, mas isso é um erro primário, né? Nesse caso em específico, é um erro primário. E aí fica mais feio ainda, né? Fica triste observar uma situação dessa. Porque não é um erro no campo, é um erro fora do campo. É um erro básico de analisar a idade do atleta. E outro ponto para finalizar, já acoplando tudo de uma vez, né? Por mais que eu goste da rivalidade, eu gosto de ver a rivalidade dos dois, eu fico triste pelo futebol de Guarulhos. Eu fico genuinamente triste. É uma situação lamentável. Eu tenho meu TCC falando sobre projetos administrativos para equipes menores e obviamente da região metropolitana, como eles podem se estruturar numa comunicação ativa, né? Sempre uma reestruturação de comunicação ativa. Isso é um problema de comunicação ativa. Isso combina muito com o que eu escrevi, por exemplo, no meu TCC. Inclusive, entrevistei algumas pessoas ligadas aos 2 clubes. Né? Problemas administrativos que voltam a assombrar as equipes de Guarulhos, nesse caso, o AD Guarulhos. É uma pena. Eu só tenho a lamentar. Eu acho triste, eu acho lamentável que a gente tenha que vir aqui comentar uma situação amadora em um projeto que se colocou e que se coloca como profissional, uma nova cara profissional, né? Uma cara que já estava muito desgastada pelo antigo presidente, o Ricardo Agê, e que agora se coloca numa situação vergonhosa. É vergonhosa. Não tem o que fazer. É vergonhosa. Muito que bem, espero que vocês tenham gostado da análise. Digam o que vocês acham nos comentários sobre toda essa situação. Novamente, peço para vocês deixarem o like, se inscrevam no canal. Eu tô meio triste, viu, sobre essa situação. Eu não gosto de comentar coisa amadora. Eu acho que, de maneira geral, é triste. Eu fico irritado muitas das vezes, internamente eu fico irritado, mas, enfim. Deixa o like, compartilha esse vídeo com todo mundo, se inscreva no canal. Sempre bom deixar, obviamente, né, um espaço aberto para todo mundo poder se declarar, né? A diretoria do AD, os seus funcionários, enfim, qualquer pessoa que quer falar sobre o assunto está em aberto. A gente vai trazer novas atualizações sobre o caso, se possível. E é isso. Até a próxima.